Olá, saudações a todos, muito bem-vindos ao nosso O Céu que Te Acontece. Pois é, gente, esse final de 2021, ele está repleto de grandes, poderosas configurações astrológicas. Pois é, nós já falamos aqui anteriormente do eclipse lunar parcial ocorrido a 19 de novembro de 2021 e desta vez nós vamos falar do eclipse solar de 4 de dezembro de 2021, um eclipse total, um eclipse solar total. Ele acontece, como o do ano passado, no signo de Sagitário, só que em graus diferentes, né? Ano passado ocorreu por volta dos 23 graus daquele signo e este ano de 2021 vamos ter esse eclipse em 12 graus, ponto 22 minutos, bem preciso, né? Em linhas gerais, da mesma forma como no ano passado, um eclipse ocorrendo em Sagitário tem repercussões muito importantes no campo das religiões, dos sistemas de construção de sentido, né, como os sistemas filosóficos, nas buscas, nas peregrinações, nas mudanças de localidade em longas distâncias, sobretudo aquelas mudanças que ocorrem a partir de trocas de fronteira. É um eclipse que incide, portanto, tanto na fé, né, e nos sistemas de construção de sentido, como eu disse, quanto nesse trânsito e no trâmite entre países, até mesmo incidindo sobre o comércio internacional. Acrescente-se aí todos os sistemas diplomáticos, todas as negociações entre vantagens e desvantagens entre países, países mais ricos, países mais pobres, a entrada e a saída de cidadãos de um país para outro, por exemplo. E quem vem acompanhando o canal aqui já faz um tempinho, já deve ter visto outros vídeos falando sobre eclipses e deve também ter percebido naqueles vídeos que os eclipses, entre seus múltiplos sentidos, está o de gerar guinadas, né, de coincidir com guinadas comportamentais, guinadas sociais, né, mudanças de rumo que nem sempre ou quase nunca são previsíveis, especialmente os eclipses solares, que constituem verdadeiros apagões, num sentido figurado da coisa, que a parte consciente das atitudes, dos planejamentos, sofre um pouquinho com uma falta de perspectiva ou um excesso de, né, uma intensidade muito maior para um determinado ponto de interesse, uma questão comportamental coletiva. Tudo isso faz com que o eclipse ele direcione forças, interesses, energias, características, tecnologias e até mesmo coisas que possam criar problemas, né, diante das expectativas coletivas. E naqueles assuntos atingidos pelo significado do eclipse ocorrendo em Sagitário, a gente pode ter modificações no modo como as pessoas encaram sistemas de crença, algumas atitudes mais radicais envolvendo pessoas que professam determinados sistemas de crença, descobertas e reorganizações dos sistemas filosóficos, daqueles norteadores de sentidos, norteadores de convicções de todas as pessoas do mundo, quer sejam no sentido religioso da coisa, quer sejam no sentido não religioso. De qualquer maneira, são norteadores de sentidos baseados em leituras, vivências e em pensamento profundo, aquilo que vai ultrapassar a nossa cotidianidade. E essas alterações vão provocar também corridas, né, de interesses para assuntos que normalmente são aqueles correlatos justamente ao símbolo, né, no caso o Sagitário. Assuntos esses já citados aqui. Vão lidar com viagens longas, sistemas de crenças. Vamos acrescentar aqui também o ensino superior de toda e qualquer disciplina, de toda e qualquer área, mas, sobretudo, em áreas de humanas, em áreas de direito, direito internacional, todas as questões que envolvam sistemas de homogeneização, né? Olha que termo enorme, bonito, homogeneização do comportamento, dos interesses em torno de alguma coisa que possa pegar os diferentes, os interesses mais extremos e colocá-los sob uma lei ou um modelo de conduta.
esse sistema de homogeneização que vai horizontalizar essas vontades individuais ou as vontades mais extremas dentro de alguma coisa mais aceitável para todos. E para quem não conhece ainda, a analogia que existe entre essas normas, né, essas normas gerais, as religiões e as leis, está aí uma conexão indireta entre uma coisa e outra. São normas, são modelos, exemplos a seguir. Da mesma forma são os sistemas, os discursos filosóficos que levam as pessoas a seguirem determinada trilha de convicções. Visto tudo isso, a gente pode pensar no seguinte, que da mesma maneira que em 2020, que ocorreu também um eclipse em Sagitário, sistemas como a produção, a montagem, a construção de templos religiosos, algumas atitudes fanáticas, intensas demais em torno de um discurso único, qualquer que seja, que tente se sobrepor aos demais, as construções que sejam exageradamente avessas a isso também, porque existe o efeito oposto acontecendo também, tudo isso vai entrar ali em foco de atenção e ao mesmo tempo vai gerar uma necessidade de modificação de postura. A gente pode ver várias figuras notórias propagando ideias dessa forma muito intensamente também e gerando reações igualmente intensas em contrapartida. E vale lembrar que o efeito comum de um eclipse solar é o de aproximadamente 6 meses, até o eclipse seguinte. Isso significa que, estando em Sagitário, essas condições de trânsito de pessoas entre países, né, de meios de transporte coletivos, como aviões, navios, ônibus, né, outras coisas que ocorram em estradas interestaduais, internacionais, isso aí vai ser um grande foco de atenção e muitas vezes vão precisar. Estradas, por exemplo, podem requerer atenções maiores, como manutenções, aeroportos, navios. Então, a gente pode ter efeitos de maré, especialmente porque vamos ter também, junto com isso, né, logo depois, Júpiter ingressando em Peixes, né? Vamos ter um efeito de maré em que há uma grande acorrida a esses trânsitos grandes entre longas distâncias e depois um recuo, né, fica indo e voltando como se fossem ondas. Outra coisa interessante sobre o foco, né, essa intensificação do eclipse ali no símbolo do Sagitário é que algo que já ocorreu também em 2020, veio se desenvolvendo ao longo do começo até o final do primeiro semestre de 2021, é que o próprio símbolo do cavalo, né, ele ganha relevância um pouquinho maior. Nós vimos, em parte, isso em função das pesquisas médicas, das pesquisas científicas em torno do uso de anticorpos dos cavalos, né, de injeção de toxinas, e isso é uma coisa... Aliás, usar os cavalos, usar os equinos como recurso para produzir anticorpos, até mesmo para fazer soro antiofídico, é um lugar comum, uma coisa que acontece há muito tempo e nem precisa ter um eclipse em Sagitário para isso. Ocorre que a chegada, o engrandecimento, né, o recrudescimento da importância desse tipo de pesquisa usando cavalos corresponde ao símbolo ali do Sagitário. E temos ainda até mesmo as pesquisas sobre imunização contra a Covid-19 ocorreu também, foi noticiado algumas vezes em várias partes do mundo, especialmente aqui no Brasil, né? Mas vocês vão ver também que, falando em usar o cavalo para gerar imunidade, para gerar anticorpos, lembramos que cavalos também são usados por institutos como o Butantan, né, para produzir soro antiofídico. E o que tem a ver esse soro antiofídico, cavalos e tudo mais com esse eclipse? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque esse eclipse vai ocorrer no grau 12.22 de Sagitário, que é justamente onde atualmente se localiza a estrela Alwide, ou também conhecida como Rastaban, a cabeça do dragão, da constelação do dragão. O dragão que você pode imaginar como aquele do Harry Potter, ou o dragão do São Jorge, ou você pode imaginar também uma gigantesca serpente, inclusive uma serpente venenosa. O eclipse ocorrendo em cima dessa estrela é muito significativo quanto a algumas conotações
ligadas ao próprio símbolo dentro do dragão, ou imaginário ligado ao dragão, mas também algumas denotações, algumas coisas são até meio literais. E entre essas coisas, entre o literal e o simbólico, a gente pode pensar no seguinte: situações de envenenamento do ar, do mar, das águas, da terra, coisa que pode ocorrer por desastres naturais ou por desastres ambientais provocados por indústria, sobretudo indústria ligada à área química. Algumas vezes esses envenenamentos podem ocorrer também por ações humanas, ações pensadas, né, propositais. Isso tudo vem na mesma proporção, talvez na mesma intensidade, da produção de vacinas, da produção de questões de anticorpos e medicamentos com muito mais intensidade e aceleração. E não apenas no que tange à Covid-19. Isso vai valer para mais de uma mazela mundial. Agora, também, transitando entre o literal e o conotativo, a gente tem o fato de que na simbologia do dragão existe o dragão que cospe fogo, né? Aquela coisa do queimar, do incinerar, do agredir. E nós podemos pensar que, sobretudo na região ali da sombra do eclipse, que ocorre sobretudo bem no extremo sul do planeta, né, bem na região sul, perto do Polo Sul, todo o hemisfério sul, todas as partes onde tem vulcões e atividades sísmicas podem se manifestar com maior intensidade. Em 2021, ainda nesse segundo semestre, nós temos visto vulcões em ação também. Haja vista aí o vulcão da ilha de La Palma, na Espanha, nas Ilhas Canárias. Mas a gente pode aventar essa hipótese de também vulcões do hemisfério sul começarem a ficar ativos e terem ou erupções ou alguma atividade. Isso em se tratando de grandes potências naturais. Agora, em se tratando de situações urbanas, de situações humanas, a gente pode ter também uma certa frequência de incêndios, de explosões. Afinal de contas, quando a gente estuda estrelas fixas, a gente sempre lembra que há um quê de literalidade em suas expressões. E se o dragão, né, mitologicamente falando, ele representa essa emissão de labaredas, e se Sagitário tem alguma coisa a ver com longas distâncias e o atingimento de muito mais do que apenas uma única região, a gente pode pensar que alguma coisa que ocorra em determinada localidade terá uma certa incidência em várias outras de uma só vez. O que significa que incêndios, queimadas, elas podem tornar a ocorrer com grande frequência ali. E eu tinha mencionado também, ainda há pouco, que isso atinge transportes coletivos, o que vai incluir, claro, ferrovias. Eu falei também de aviões, aeroportos, navios. São transportes que podem ser o de carga ou de passageiros. Tem que haver uma manutenção, uma atenção toda especial sobre esses campos. E aí você pode dizer assim: nossa, Carlos, como você está mórbido, né? É importante que a gente alerte sobre esses potenciais que não vão acontecer 24 horas por dia, todos os dias, durante esses 6 meses, mas que tem um foco de aproximação ali, já nas proximidades de dezembro, digamos ali a partir de 15, 20 de novembro até o eclipse ocorrer, e logo em seguida, no mês de dezembro todo. Vale lembrar que o termo al-Waid ou al-Waid em árabe pode ser traduzido como quem está para ser destruído. Tá? É exatamente essa tradução, uma tradução meio literal, mas é por ali. Então tem algo de destrutivo nessa estrela. E essa conotação de destrutiva, ela atinge todos esses campos que eu já citei, vai desde o religioso ao filosófico, até o transporte, a fronteira, todas essas condições sofrem, né, passam por isso aí. Um pouco de destruição pode levar a uma renovação, mas a destruição em si nunca é algo desejável. Alguns últimos pontos interessantes, importantes da gente prestar atenção quanto a esse eclipse, são os seguintes: o fato de ocorrer em Sagitário vai dar uma ênfase à posição que Júpiter, o planeta que rege esse signo, ocupa no céu. Júpiter, enquanto o eclipse ocorrer, estará em Aquário. Porém, logo em dezembro mesmo, ele já vai ingressar em Peixes, que é um dos seus signos de domicílio. Sagitário e Peixes são signos de domicílio, onde Júpiter está muito poderoso. Não se esqueça que o eclipse tem uma duração para seus efeitos, e acontecendo dia 4 de dezembro, temos que lembrar que o Júpiter ingressa em Peixes em 29 de dezembro. Isso quer dizer que vamos ter aí um reforço muito grande para esses mesmos efeitos. E claro que tem seu lado bom, muito bom, que é o que eu vou citar agora. O eclipse ocorre
na chamada face da Lua, que muita gente vai conhecer como decanato, né? O segundo decanato, ou em astrologuês tradicional, a segunda face de Sagitário, que é governada pela Lua. A gente chama de face porque é o decanato regido pelo sistema caldaico, né? Com uma sequência de planetas que vem de Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio, Lua, e começa com Saturno de novo, assim sucessivas vezes. Mas, tirando um pouco desse astrologuês, além dessa face da Lua onde ocorre o eclipse, e que, por sua vez, por causa disso mesmo, vai fortalecer muito a condição da Lua no céu naquele momento, vai acontecer também esse eclipse sobre o termo de Vênus. Calma, gente, que vai usar outro sistema. Estou me referindo ao termo utilizado por Doroteu de Sidon, Hefeston de Tebas, é o termo egípcio. Eles dois, entre outros, vários contemporâneos até Ptolomeu, que tem um sistema diferente. Mas repetindo, esse eclipse cai no termo de Vênus e na face da Lua, o que nos faz prestar atenção com grande ênfase naquilo que é feminino, naquilo que é fértil, naquilo que se refere à gestação, à alimentação, à produção de alimentos, as safras, as produções de valores, valores materiais, em grande parte, mas também valores imateriais, aquilo que a gente valoriza, aquilo que vai dar cor, significado, consistência psicológica, filosófica à vida. Isso também significa que nós vamos ter, mais uma vez, um período em que a presença feminina nas grandes decisões políticas, sociais, a presença feminina na própria capacidade de produção de algum benefício tem que ser massiva, né? Acaba sendo, mesmo que as pessoas não queiram, acaba sendo uma coisa muito intensificada. E há uma outra coisa também, uma coisa que já existe, que todo mundo precisa, que todo mundo já sabe, mas que vai se intensificar em triplo, que é a urgência de uma união massiva em torno da diplomacia, das boas relações internacionais. Isso aí é o termo de Vênus falando alto junto a esse eclipse. Isso significa também, por outras vias, que assuntos como as artes, a infância, os cuidados com a geração são mega importantes, vão gerar focos de atenção maiores, ou porque pode estar acontecendo alguma situação bastante danosa em torno disso e por causa disso gera atenção, ou porque simplesmente há uma série de campanhas ocorrendo simultaneamente e nem necessariamente planejadas sincronicamente, mas que ocorrem em torno desses assuntos ao longo, né, do mundo todo. Para finalizar, uma dica para você observar o seu próprio mapa. Não dá para a gente observar tudo de uma vez, mas até é recomendável que você observe em que casa astrológica cai esse eclipse para você individualmente, na leitura com um astrólogo que você confie, na leitura de alguém que você tenha uma certa confiança, para que você possa fazer uma leitura bastante objetiva. Então, a dica que dá para a gente fazer aqui é que, por exemplo, se esse eclipse cai na sua sexta casa, é recomendável que tenha a sua saúde em ordem preventivamente, vá para o médico, faz uma bateria de exames. Na sexta casa, na casa 1 também, que são casas de saúde. Tem uma outra, casa 12, que também pode pode representar alguma série de complicações, tá? Mas mesmo nesses pontos associáveis a algum tipo de complicação para o corpo, a gente pode ter alguma guinada que até mesmo pode favorecer a gente na hora da gente afirmar as nossas disponibilidades para ultrapassar as nossas limitações, para ter metas e, se possível, rezando aqui pela cartilha do termo venusiano, metas conjuntas, metas com outras pessoas. Se tiver que destruir alguma coisa, que seja com o objetivo de construir o mais rápido possível logo em cima, né? Fica então dada a dica. É isso aí, eu sou Carlos Holanda, espero que você tenha gostado do vídeo. Fiquem conosco com as nossas previsões para 2022, que vem aí no evento Planetarium 2022, com a reunião de grandes astrólogos do Brasil, do México e de Portugal. Um abraço, até a próxima!